Olá pessoal, bem-vindos ao curso de linguagem de programação e agora a gente vai falar sobre os tipos em Python. Em alguns dos tipos em Python disponíveis, existem outros, né, mas os que são mais comumente utilizados nos programas são esses. Texto, que seria string, str, número, int, float e complex. O Python, diferente de JavaScript, ele faz distinção entre números inteiros e decimais, tá? Então existe um tipo para inteiro, um tipo para decimal, existe um tipo para complexo. Lógico, seria o bool, true ou false, né? O tipo bool. Sequência, aí existe esse tipo que seria a sequência, seriam as listas, as tuplas e os intervalos, o range. Então são esses três tipos de sequência. As tabelas, o hash map, né? Que seria o hash table, seria os dicionários, dict, e os conjuntos, que seria o set. Bem, vamos detalhar, antes de mostrar como é que funciona cada um deles, vamos detalhar um pouquinho mais os tipos sequência, né? Uma lista, um conjunto de valores é uma sequência. Então, um array, por exemplo, em Python seria uma lista. Você teria que utilizar uma lista para representá-lo. Diferente de um array, nas linguagens como C, Pascal, Java, em Python você precisa, a lista, o array, vou chamar de array, mas a lista, o correto seria a lista. A lista, ela é dinâmica, então eu posso aumentar e diminuir o tamanho. Array não, array é fixo a quantidade de elementos, né? Outra diferença é que eu posso armazenar valores de diferentes tipos lá dentro. Tá? Então, na mesma lista, eu posso ter inteiro e string, por exemplo. A tupla, que seria o tipo tuple, é uma lista imutável. Eu não posso alterar o tamanho dela, ou seja, remover nem adicionar elementos, e nem alterar o valor de um dos elementos dessa lista. Então, essa seria a tupla. O range seria um intervalo de valores. Então, você tem como ter uma estrutura que representa uma janela de valores, um intervalo de valores. Aí você tem como, na hora de construir um range, definir qual vai ser o intervalo de tanto a tanto, de tanto inclusive a tanto exclusive, e qual é o passo desse intervalo, dos valores que vão conter nessa lista, né? Ou nessa sequência, melhor dizendo. O set seria uma lista que não tem repetição. Então, eu posso aumentar elementos dela, posso remover elementos dela, posso alterar elementos dela, mas nunca consigo duplicar valores dentro dessa lista. E o hash map é uma tabela, chave e valor. Eu tenho chaves e para cada chave eu tenho um valor. Pode ser um outro hash map, uma sequência, um boolean, enfim, qualquer outro tipo. Bem, em Python, semelhante a JavaScript, eu defino o tipo por inferência. Então, quando você declara uma variável, você não diz qual é o tipo daquela variável. O tipo é conhecido no momento em que o valor a essa variável é atribuído. Então, se eu atribuo 10, então aquela variável é do tipo int. Se eu atribuo 10.5, aquela variável é do tipo float. Só para ilustrar. Se eu atribuo uma string, aquela variável é do tipo string. Né? Como é que eu conheço um tipo? O valor, o tipo de uma variável, né? Uso o operador, a função type. Então, passo com parâmetro a variável e ele vai me retornar o tipo. Detalhe, em Python, tudo é objeto. Tudo. Então, uma string é um objeto, um número é um objeto, um valor lógico é um objeto, uma sequência é um objeto. Sempre vai ser uma classe. Então, qual é o tipo? Classe tal. O que está armazenado naquela variável é uma instância daquela classe. Então, se a instância daquela classe for uma string, então o valor daquela variável vai ser um objeto do tipo string, certo? E o mesmo assim vale para todos os outros tipos que eu citei aqui, tá? Bem, aqui é um exemplo para ilustrar como as variáveis são declaradas e os tipos são conhecidos dependendo do valor que você declara, você atribui durante a declaração daquela variável. Então aqui eu estou declarando uma variável P do tipo pessoa, então estou determinando um objeto tipo pessoa. E quem é pessoa? É essa construção aqui. É uma classe que tem um atributo nome, só. Então é um objeto que tem essa complexidade, né? É do tipo pessoa e tem o atributo nome. Vocês vão ver quando eu imprimia a variável pessoa, P aqui, diferente de JavaScript, eu não vou imprimir o conteúdo, uma descrição textual da estrutura desse objeto. A gente vai imprimir, porque por padrão o objeto em Python imprimir isso, a posição da memória desse objeto. Vocês vão ver isso lá. Enquanto que o type vai me retornar um objeto do tipo pessoa. Tá certo? Os objetos mais complexos em JavaScript são chamados de object. Qual é o tipo deles? Object.
aqui, exemplo de Java, em Python, eu conheço especificamente qual é aquela classe daquele objeto P, né? Daquela variável P aqui. Bem, o mesmo vale para hello world aqui, o E1, que é o do tipo string, então aqui vai imprimir classe string, né? E o valor hello world. Olha, notem que eu botei diferença aqui para a gente perceber que são tipos distintos, né? 20, 20.5, em JavaScript seria o mesmo tipo, number. E aqui em Python vai aparecer int e float, tá? Aqui seria o tipo complexo, que é números complexos, né? É o Jzinho. O E5 aqui, ele é uma lista. Então, como é que eu sei que é uma lista em Python, caso dos colchetes? Como é que eu sei que é uma tupla em Python, caso dos parênteses? Então, E5 é uma lista, E6 é uma tupla. Diferença entre um e outro, tupla não posso mudar, lista eu posso mudar. Tanto a quantidade de elementos dela, quanto o valor de cada elemento. O range é uma estrutura que representa um intervalo. Nesse caso aqui está sendo criado um range de 0, inclusive, a 6, exclusive. O intervalo entre um elemento e outro desse range é de 2. É isso que a gente está colocando aqui. Então vai ser 0, 2, 4. 6 é exclusivo, tá, gente? O E8 seria um dicionário. Por que eu sei que é um dicionário? Porque cada elemento desse dicionário, primeiro que está separado por chaves, né? E segundo, porque cada elemento do dicionário tem uma parte que é chave, a outra parte que é o valor. Então aqui a chave é nome e o valor é John. Eu poderia, a partir desse dicionário, criar um objeto, tá, pessoal? Não é o caso aqui, mas eu estou dizendo que nessa primeira entrada do dicionário eu tenho a entrada nome John e a segunda age, name John, né? E a segunda age 36. O último aqui seria um conjunto. Porque eu sei que é conjunto que não tem esses dois pontos, estou separando cada elemento. Então aqui é um conjunto. Bem, como é um conjunto, quando eu mandar imprimir o E9, eu não vai aparecer o banana duas vezes. Vai aparecer só uma vez, porque no conjunto não se repete os elementos. E aqui, por último, o tipo booleano. Vamos ver isso funcionando na prática, para a gente concluir. Bem, eu vou executar no final, antes de ilustrar para vocês, eu não coloquei isso lá nos slides, mas no final aqui eu faço um exemplo de uma operação que eu posso fazer com listas. Tenho aqui duas listas e mandei concatenar o resultado dessas duas listas. Aqui as strings compõem ela, podem ver que eu usei apostas aqui eu usei aspas, e o resultado, né, da impressão da lista vai ser a concatenação das duas listas, ou seja, eu estou juntando as duas listas. Né? Vamos ver a execução do restante. Bem, como eu falei para vocês, ao imprimir a pessoa aqui na linha 6, olha só o que ele imprimiu. Deixa eu abrir mais para o lado aqui, para ficar tudo na mesma linha. Então ele imprimiu a referência ao objeto, não o próprio objeto, como ele fez lá em JavaScript. E aqui está dizendo que aquele objeto é da classe, olha lá, pessoa. Hello World é da classe str, que seria o string. 20 é da classe int, 20.5 é da classe float. Ou seja, tudo isso aqui que vocês estão vendo em Java, em Python, tudo em Python é objeto, né? Então, um J é um complexo, enfim, essa lista é do tipo list. Isso aqui, ó, entre parênteses, é do tipo tuple. O range aqui, ó, de 0 a 6, não está mostrando os elementos que pertencem ao range. Se eu quisesse conhecer os elementos, teria que varrer esse range com uma estrutura de repetição, né, um for, por exemplo, e imprimir elemento por elemento. Eu ia conhecer que os valores desse elemento são 0, 2 e 4. E o tipo dele é range aqui. Lembrando que é sempre classe, ó, class, porque em Python tudo é objeto. Aqui seria o dicionário, né? E aqui o conjunto. Notem que a ausência do banana duplicado. Não tem duplicação da banana. Apesar de ela estar duplicada aqui na atribuição. Ó. Foi feita a atribuição de duas bananas. Uma, duas. Certo, gente? Por último, eu coloquei aqui o true, né? Do E10. Imprimi o true. E a concatenação da frutas com verdura vai dar uma lista que é laranja, mamão, cebola e tomate. Tá certo, gente? É isso. Obrigado.